Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso CT Entrevista. Nós vamos falar de um tema também agora muito importante, né? Eu vou pegar o exemplo de um município, mas que eu tenho ouvido de muitos prefeitos, que é sobre a questão do piso do magistério, né? Vamos conversar com o prefeito Ronivon Maciel, que vai explicar para a gente como que está essa questão lá na cidade. Todos sabemos, o piso do magistério teve um aumento significativo o ano passado e agora de novo esse ano. O ano passado foi para 3.800 e agora está em 4.420, né? Os prefeitos estão aqui que podem estão aplicando, mas ainda assim enfrenta a reclamação dos professores, dos profissionais de educação. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o prefeito Ronivon. Prefeito, muito obrigado por atender a gente. É um prazer ter o senhor aqui. É isso, eu estava vendo a Prefeitura de Porto Nacional, no dia 7, se eu não me engano, anunciou que vai pagar o piso, o novo piso do magistério para os seus profissionais de educação, ou seja, sai de 3.800 para os 4.400. É isso, prefeito? Então, Kleber, primeiro agradecer a você, né, pela oportunidade. A gente se sente muito honrado em poder estar aqui participando, né? Sabemos do grande profissionalismo, do grande trabalho que você tem, né, ao nosso Tocantins, e a gente tem buscado, né, na nossa gestão, a transparência, né, buscando sempre fortalecer a credibilidade. Sabemos que estamos lidando com recursos públicos, né, e existe hoje uma demanda muito importante, uma discussão que está bem, às vezes, acalorada, né, a nível nacional, não diferente aqui a nível estadual, também não diferente a nível municipal. Mas é uma cidade pô nacional, né, que nós temos prezado, sim, né, pela valorização, pelo crescimento, pelo bom andamento da nossa educação. A gente tem buscado, né, no extremo do extremo dos nossos esforços, né, em relação aos recursos que o município hoje disponibiliza, o município consegue produzir, né, e provar, né, pelas questões per capita, pelas essas questões de direito, né, constitucional que ela tem. Então, nós aplicamos no ano de 2022 os 33,24 no piso, né, naquele funcionário, aquele que ganhava abaixo do piso salarial naquele período, no valor abaixo de 3.845, nós aplicamos no ano de 2022. E a gente fez, né, no ano de 2022, desses 33,24, nós conseguimos colocar 18,5 naquele profissional da educação, né, que está em carreira, aquele que já ganhava acima do piso, né? Então, isso, com certeza, exigiu bastante do município. Foi um impacto quase na casa de 800 mil por mês, né? Mas a gente lutou, né, se esforçou, né, tivemos que renunciar outras ações para que a gente pudesse garantir aquilo que nós temos também de muito primordial na sociedade, que é a educação. Já no ano de 2023, vendo toda a dificuldade e a luta que foi de 2022, a gente entendeu, né, que era necessário, sim, avançar, mas nesse primeiro momento, a gente só foi possível aplicar os 14,95 naquele profissional que estava ganhando abaixo do novo piso, que agora no valor de 4.420. Então, a gente tem buscado, primeiro, né, estar atento, né, à lei nacional, à lei do piso, né, o piso nacional dos professores, que é a lei de 2008, e aquele profissional de carreira, né, que também a gente tem buscado prezar e, de certa forma, atendê-los, no PCCR, que também foi criado em 2008, deixa muito claro que esse tipo de enquadramento, esse tipo de aplicação, tem que estar atrelado à questão contábil, financeira, à disponibilidade do município. Como eu te falei, a gente entendeu que 2021 não foi aplicado, né, o piso, e que 2022 apareceu aquele percentual bastante significativo, mas com certeza de grande valia e de grande reconhecimento, de 33,24, mas que em 2023 a gente não teria como trilhar esse mesmo caminho em relação ao profissional de carreira. Mas a gente, nessa rodada de proposta que o município de Porto Nacional fez a categoria, a gente não fechou as portas em relação à questão do profissional de carreira. Colocamos a condição do município de forma muito clara, né? Tivemos uma reunião prévia, onde foi apresentada todas as condições de receita e de despesa,
né? Para que hoje nós sabemos que o Fundeb é o financiador da educação, né? Para você ter ideia, o nosso Fundeb de 2022, ele chegou a 54 milhões, né? E nós gastamos bem a mais, né, para garantir a questão da remuneração dos profissionais. E Agora, aí, Kleber? só para entender, para deixar claro para as pessoas entenderem didaticamente, quer dizer, Porto Nacional está pagando o piso do magistério. Ou seja, aquele aumento de 3.800 para 4.400 e pouco foi atendido. O que está acontecendo é que não foi aplicado isso no plano de cargos para todos que estão no desenvolvimento da carreira, mas sim para aqueles que estão iniciando, para não ficar abaixo desse piso mínimo. É isso, né, prefeito? Perfeito. Essa é o eixo principal, né? Justamente. Você falou Agora tudo. a categoria quer que esse índice, que agora é de 14 e pouco, seja aplicado no geral. Financeiramente é inviável nesse momento. Financeiramente é inviável, é impraticável, né? Tendo uma vez, para você ter ideia, que nós estamos, como eu te falei, tem a previsão hoje, né, do Fundeb, 2022 foi 54, né? Deve 2023 chegar em 57. Como eu te falei, nós estamos a nossa folha hoje com a aplicação do novo piso, né? Ela vai ficar em torno de 5 milhões 470. O que nós vamos receber em média por mês, nós vamos receber em torno de 4 milhões 750. Então, aqui, Kleber, já tem uma discrepância, uma diferença de mais 600 mil, que a gente já vai entrar, por exemplo, no MDE, que é um recurso que hoje o Porto recebe em torno de 1 milhão e 200 por mês. Esse recurso ele teria que estar disponível para poder garantir as outras demandas, né? A questão de transporte escolar, a questão de manutenção. O que a política do Fundeb fala hoje? Que 100% do Fundeb, 70% seria para pessoal e 30% para investimento. Nós estamos usando 100% do Fundeb para a folha e pegando do MDE, pegando também do Tesouro, para garantir pelo menos o cumprimento do piso do profissional. Sim. E aí você imagina o que seria aplicar isso mais ainda do pessoal de carreira. Estrangular, né? Não tem, é algo impraticável, entendeu? Perfeito. E o PCCR, ele prevê que esse aumento do piso seja aplicado para toda a categoria ou não? Ele deixa em aberto isso de acordo com as condições financeiras do município? Então, o PCCR, né, que é uma ferramenta importante, né, do profissional da educação, que também foi criado no ano de 2008, ele deixa muito claro no dispositivo aqui do artigo 2, né, no artigo 2, inciso 2º, que fala o seguinte, que o enquadramento, né, a aplicação do índice do piso salarial, ele fica condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do município. Não, então, de uma certa forma, isso é resguardado nesse sentido, ou seja, há um equilíbrio nesse sentido. Agora, qual é a prática que vem se acontecendo em 2008? Vem se tendo essa prática dessa aplicação. Mas o que acontece, Kleber, em tudo isso aí? O nosso recurso, né, do Fundeb, ele, de uma certa forma, ele cresce em um percentual totalmente diferente, né, do que a gente, por exemplo, o reajuste do piso salarial de 2009 a 2023, ele cresceu 167,20, né? Já o crescimento do Fundeb, ele cresceu 109,14. Só para você entender, essa diferença de crescimento é de 58,60. Né? Então, assim, você vê que existe uma diferença significativa, né, nas duas partes, né, assim, nessa diferença. Então, não se acompanhou também esse crescimento do Fundeb em relação a esse tanto de reajuste que deveria, né, que tem que ser aplicado. Né? Então, com certeza, isso coloca hoje a gente numa condição, né, de dificuldade para corresponder, né, com toda essa questão de cumprir com o piso e cumprir com esse índice na carreira, né? A gente tem um
conhecimento, né? Nós temos uma acreditar em relação à questão da educação, da questão da valorização. É importante nós temos essa convicção de que se faz educação com qualidade, com valorização. Mas também a gente precisa entender qual é a condição que o município tem. Porque se o prefeito tem essa disponibilidade, essa boa vontade, né, de entender que ele está cumprindo com, né, que ele está querendo corresponder. Mas se o município, olha, nós estamos falando de um município grande, de um município considerado muito grande em relação a, comparando com a questão do Tocantins. Mas mesmo assim, não há essa fartura de recursos nesse sentido, né? E então, aqui, o que está em discussão hoje, nós estamos, praticamente, nós somos um dos primeiros municípios do estado, né, com todo o sacrifício que a gente está fazendo, a cumprir com o piso nacional. Agora, a questão de carreira, nós não fechamos as portas, deixamos as portas abertas, porque nós temos essa boa vontade, esse acreditar em fazer isso, mas agora a gente não dá conta, até porque nós estamos com índice, por exemplo, de comprometimento de folha acima do que a lei permite. Hoje, nós estamos com o nosso índice de 54% estourado, né? Então, a gente tem que trabalhar para poder a gente criar também, resolver também essa situação. Então, é aquilo que eu te falei. O senhor disse que o senhor tem dito que não tem as portas fechadas e que há possibilidades. Existe uma questão do censo em que Porto Nacional foi uma das cidades que mais cresceram do estado, e isso, logicamente, vai resultar numa receita maior, e também agora o fim da desoneração, principalmente de combustível, que é uma fonte de receita muito importante de ICMS, e que também vai para os municípios, que pode aumentar a receita. Tudo isso pode fazer que novas conversas ocorram e haja possibilidades, prefeito? Perfeitamente. Isso a gente até condicionou, Kleber, no nosso documento, né, o ofício que a gente respondeu para a categoria, e a gente deixou claro essa informação lá, que a gente estaria aberto para essa nova conversa, né, esse novo diálogo, né, porque a gente entende também que a gente também não quer deixar de atender a categoria no sentido daquele profissional de carreira, mas nesse primeiro momento, uma dificuldade enorme para se cumprir, né? Mesmo sendo só o piso inicial, né? Coisa que a maioria dos municípios não estão cumprindo, alguns já estão entrando até na justiça para não cumprir, e o município de Porto, né, com boa... Não estou dizendo os outros estão todos com boa vontade, mas assim, a gente foi lá de livre e espontânea vontade, no sentido assim, cumprimos com o piso, né, por entender que dizer assim, o mínimo desse primeiro momento, né? E aí a gente deixamos aberto a rodada. A gente não colocou como encerrado. Inclusive, Kleber, só esclarecendo o que a gente colocou como encerrado no documento. Como no ano passado a gente cumpriu 33,24 no piso salarial, mas na carreira a gente só conseguiu 18,5, que era impraticável cumprir com 33,24. Né? Uma diferença, né, de certa negociação, a gente colocou, caso o município tivesse incremento, né, tivesse uma reação nas suas condições financeiras, a gente disponibilizaria uma nova rodada. Isso não houve, né? Então, assim, o 14,74 que eles estão cobrando, dizendo que precisaria ser complementado em 22, a gente colocou nesse documento que eu estou encerrando as negociações, que em relação a isso eu não tenho nenhuma proposta e que isso está fora de cogitação da gente dialogar. Porque ninguém fez praticamente o que a gente fez, a gente deu 18%. Para você ter ideia, né, comparando pela questão de reconhecimento pelo município maior, o Urupi deu 5%, né? E eu dei 18,5%, né? Araguari deu 10%. Então, são municípios maiores que o município de Porto Nacional. Paraíso, deu nada, deu zero, né? Então, assim, a gente foi para o sacrifício. Então, assim, não tem o que discutir diante de um cenário, se comparando com outros municípios. O que Porto fez, né, foi assim, como eu te falei, tirando de outros lugares para poder dar para a educação. E, no entanto, a gente não tem esse feedback positivo. Querem mais, entendeu? Não tem de onde tirar mais, né? Eu tenho ouvido muitos prefeitos e isso que o senhor está colocando é o que os prefeitos têm colocado. Entrevistei o representante do Sintete, o Joelson Pereira, e ele dizia da dificuldade dos prefeitos de pagarem o piso, né? Então, realmente
essa é uma dificuldade muito grande, até porque é uma pasta com um número de pessoal muito grande, o que também acaba gerando ainda mais dificuldade para os prefeitos. Olha, prefeito, primeiro, parabéns pela iniciativa, pela transparência de conversar e de valorizar, né, daquilo que realmente a gente tem que reconhecer. O limite do orçamento, por exemplo, com os números a gente não briga, né? Não é bobagem brigar com números. Então, assim, e a gente espera que realmente a receita cresça muito e que eu acho que o professor tem que ganhar muito bem. Agora, É verdade. ter condições financeiras para isso. Prefeito, foi muito boa a conversa, muito esclarecedora. Agradeço muito ter conversado com a gente, viu? Kleber, eu que te agradeço, né? A gente entendeu que esse bate-papo com você, essa entrevista, era de suma importância para a gente, né, para o nosso município, porque a gente não quer, nesse momento, assim, criar uma queda de braço, dizer assim, não quero pagar porque eu não quero pagar. Não. Nós estamos dando o que o município pode nesse momento, deixando as portas abertas, né? E é isso que a gente quer mostrar para a sociedade portuense, tocantinense, que o município está com esse propósito, né? Mas o município está colocando o que ele pode nesse momento, né? Colocando, dizer assim, a quinta marcha, né? No velocímetro maior que a gente está tendo para poder a gente ir o máximo que a gente pudesse ir, né? Mas eu agradeço muito, né? Importante essa credibilidade que você tem no Estado, né? Então, a gente agradece por essa oportunidade. Eu tenho certeza que será efeitos positivos, pelo menos assim, no sentido de esclarecedor, né? Porque às vezes fica crescente vendo, o prefeito está sendo ruim, ele está birrento, né? E, no entanto, não existe isso, pelo contrário, né? Entendeu? Então, a gente quer que as coisas aconteçam e principalmente a educação, na qual a gente acredita, confia muito, nós sabemos que a sociedade se transforma através da educação, a gente não vai deixar de investir. Agora, né, eu estou fazendo todos os esforços que o município pode, né? O coração fica apertado, mas a realidade é essa aí, né, do município, né? Obrigado mesmo. Não, é verdade. Inclusive, nós temos o caso de municípios, né? Miracema, na justiça, conseguiu derrubar essa obrigatoriedade de pagar, porque foi definido por portaria e o juiz entendeu que não deveria ser definido por portaria do Ministério da Educação. Então, assim, alguns municípios têm, inclusive, para não pagar o piso, né, nem o restante, e da justiça, né, contra a portaria do Ministério. E tem vários municípios, como é o seu caso, que têm feito, sim, todo esse esforço para poder respeitar esse mínimo, esse piso básico da educação. Não é uma situação fácil. Eu sempre digo que os gestores têm uma situação muito difícil, porque as demandas são gigantescas e o número e o volume de recursos não é o suficiente para atender todo mundo. Então, precisa ter compreensão dos dois lados, do prefeito que está fazendo e precisa fazer, mas também o sindicato precisa ver também os limites, né, do orçamento, os limites de cada município, e a gente torce para que cada vez mais o professor ganhe bem, mas nós precisamos pensar com racionalidade. Perfeito? Muito obrigado por atender a gente, agradeço muito, pessoal. É isso, esse é um tema que todos os municípios estão discutindo, então ele é muito importante, e essas explicações que o prefeito dá, de certa forma, se aplica a todos os municípios. É o mesmo problema, a mesma base, e a mesma explicação que eu tenho escutado de vários prefeitos que eu tenho conversado. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.